Ó, questões da UERJ, né? Aqui, ó. São questões todas de geometria analítica que eu peguei durante alguns anos, né? Que ela vem caindo. Então aqui 2018 não é muito longe, né? Ano retrasado. E a questão aqui pede o seguinte: eu tenho, né, no caso, duas cidades, né, duas vilas, A e B, e eu quero, né, saber esse ponto de interseção aqui, né? Então, lendo um pouquinho aqui o enunciado, eu tenho o seguinte: no projeto de construção de uma estrada retilínea entre duas vilas, foi escolhido um sistema referencial cartesiano, em que os centros das vilas estão nos pontos A e B. O trecho AB é atravessado por um rio que tem seu curso em linha reta, cuja equação no sistema, né, nesse sistema é x mais 3y igual a 17. Né? Então, aqui eu tenho, né, a equação dessa reta aqui é x mais 3y igual a 17. Desprezando as larguras do rio, da estrada e do rio, determine as coordenadas de interseção de I. Bom, a interseção entre duas funções, nós sabemos que a equação da reta, na verdade, são as funções polinomiais do primeiro grau, as funções afim, que vocês estudaram lá no primeiro ano. E para que eu possa determinar o ponto de interseção entre duas funções, eu vou montar um sisteminha, né? Um sistema onde eu vou ter f de x e o g de x. Resolvendo esse sistema, eu tenho o ponto de interseção entre as duas funções, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber aqui é qual vai ser o coeficiente angular da reta AB. Tá? Então vamos lá, pegar o coeficiente angular da reta AB. Como é que eu calculo o coeficiente angular dessa reta, né? Nesse caso, eu vou pegar aqui y de B, que é 7, menos o y de A, e dividir por x de B, menos x de A, que vai ser igual a 1. Então aqui vai me dar um coeficiente angular igual a 5 décimos. Bom, eu posso simplificar essa fração, né? Vamos simplificar aqui por 5 mesmo. Aliás, só dá por 5 também, né? Então, simplificando por 5, eu vou ter como coeficiente angular 1/2. Tá? Então, essa aqui é o coeficiente angular da reta em questão. Agora, se eu preciso de duas equações, uma já foi fornecida e a outra eu tenho que determinar, então agora eu vou escolher qualquer um dos dois pontos, ou A ou B, para poder achar a equação da reta que passa pelas duas vilas, né? Então aqui eu vou pegar aquela relação, que é y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Então eu vou ter o seguinte, né? Y menos, vou pegar o ponto A, o y0 vai ser 2, que é igual a meio, que multiplica x menos 1. Esse 2 vai passar para o outro lado lá multiplicando, porque está dividindo aqui na multiplicação. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, 2y menos 2, que é igual a 1, que multiplica x menos 1. Bom, usando a distributiva, 2 vezes x, ou 2 vezes y dá 2y. E 2 vezes menos 2 dá menos 4. Isso aqui vai ser igual a 1 como elemento neutro, basta repetir, x menos 1. Né? Então agora eu tenho o seguinte, reorganizando, e eu vou reorganizar conforme, né, eu tenho essa
equação aqui, né? Pode ver que ele bota aqui o coeficiente, termo dependente isolado do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou puxar o x para o lado de cá, vai ficar menos x, vou manter o 2y igual. Do outro lado já tem um termo dependente que é o menos 1. E o menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Tá, então vai ficar menos x mais 2y igual a 3. Eu sei que a gente pode aqui multiplicar por menos 1 para ficar com x positivo. Mas como não é o objetivo eu achar a equação da reta, e para mim vai ser conveniente isso, eu vou deixar assim mesmo. Então vamos montar o sistema aqui direto, tá? Então aqui eu vou botar a equação do rio. E aqui embaixo a equação entre as vilas. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar as duas equações. Então, ó, x menos x dá zero, vai ficar 5y igual a 20. Então, eu tenho que 5y sendo igual a 20, o meu y vai ser 20 dividido por 5, y igual a 4. Bom, então eu já achei o valor de y. Basta achar agora o valor de x. Então, eu vou usar qualquer uma das equações. Então, para y igual a 4, nós temos que x mais 3, que multiplica o valor de y, igual a 17. Eu usei a equação do rio, tá? Então, x vai ser x mais 12, igual a 17. Então, o meu x vai ser igual a 17 tira 12, 5. Tá? Então, esse ponto I vai ter coordenadas 5 e 4. Tá? Essa questão é uma questão discursiva da UERJ, tá, gente? Então, eu tenho que as coordenadas do ponto I vão ser x igual a 5 e y igual a 4. Tá? Próxima questão, né? Ele pede as coordenadas do ponto Q. Então, no plano cartesiano, está representada a circunferência de centro P e raio 2. Então, aqui eu sei que a distância de P até Q é igual a 2. O centro da circunferência tem coordenadas 4 e 3. Agora, olha só. Eu quero saber a distância do ponto da origem até o ponto Q. Para isso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, aqui eu sei que, né, no caso, vale 3. Né? Eita. Aqui vale 3 e aqui vale 4. Né? Aqui vale 4. Bom, eu não vou aqui, né, se você quiser usar o teorema de Pitágoras, pode usar, mas eu sei que isso aqui é um triângulo pitagórico, né? Que isso aqui é um triângulo retângulo. Então, triângulo pitagórico de lados 3, 4 e 5, onde a hipotenusa é igual a 5. Então, eu sei que a distância da origem até aqui é igual a 7, né? Então, vamos lá. Outra coisa que eu posso ver aqui é o seguinte. Se eu pegar a distância de Q até a origem, por que eu estou, no caso, insistindo na origem? Porque eu sei que a origem tem coordenadas 0, 0. E fica mais fácil de trabalhar com distância quando uma das coordenadas é igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar a distância, né, da origem até o ponto Q e elevar ao quadrado, tem que ser igual a 7, que é a distância, né, que eu vi aqui, ó, 5 mais 2, elevado ao quadrado também.
Por que que é elevado ao quadrado? Porque eu sei que a distância é a raiz quadrada da diferença das coordenadas, né? Da soma da diferença das coordenadas. Só que, para eu fugir dessa raiz quadrada, eu elevo ao quadrado a distância. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Então vamos pegar a fórmula da distância. X de quê? Eu vou chamar de x', menos o da origem ao quadrado, mais y de quê? Vou chamar de y', menos o y da origem ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da distância, que é 49. Então aqui eu tenho que x' ao quadrado mais y' ao quadrado é igual a 49. Tá, só que até agora não consegui uma relação segura para poder achar as coordenadas, né? Porque eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho que tentar escrever a variável x em função da variável y ou vice-versa. Então, para isso, eu vou ver aqui, ó, o coeficiente angular da reta que passa pela origem, pelo ponto P e pelo ponto Q. Então, eu não posso usar o ponto Q porque eu desconheço as coordenadas dela. Mas eu conheço a coordenada de P e da origem. Então, aqui eu tenho o coeficiente angular, que vai ser igual a y de P menos o da origem, dividido pelo x de P menos o x da origem. E vai me dar 3/4. E se eu for jogar nessa relação, eu vou encontrar a relação entre a abscissa e a ordenada, né? Eu vou usar o ponto origem, porque eu sei que isso aqui vai ser zero, isso aqui também vai ser zero, vai ficar mais fácil para mim. Então, ó, y menos zero é igual a 3/4 que multiplica x menos zero. Então, eu tenho que y é igual a 3/4 de x. Bom, então, ó, eu utilizando isso daqui, eu já posso substituir esse y', porque ele pertence à mesma reta. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, que x' ao quadrado vai ser mais 3/4 de x' ao quadrado é igual a 49. Né? Agora basta só resolver uma questão algébrica agora. Então vamos lá. X' ao quadrado mais 9/16 de x' ao quadrado é igual a 49. Botando 16, multiplicando aqui, né? Então vai ficar 16x' ao quadrado mais 9x' ao quadrado, tudo isso sobre 16. Isso é igual a 49. Bom, aqui em cima vai dar 25x' ao quadrado. Dividido por 16 igual a 49. Bom, vamos escrever aqui embaixo. Notem que 25 multiplica, passa para o outro lado dividindo. 16 divide, no outro lado multiplica. Então, eu vou ter que x' ao quadrado vai ser igual a 16, que multiplica 49, dividido por 25. Né? Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Se eu tenho o quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados para poder achar somente o valor de x. Então, eu vou ter que x' vai ser igual a mais ou menos, porque a raiz quadrada ela possui duas raízes, uma positiva e outra negativa, de 16 vezes 49 dividido por 25. Certo? Então, agora eu vou ter o seguinte, ó, que x' vai ser igual a mais ou menos 16. Raiz quadrada de 16, como é um produto, eu posso fazer isso, né? Isso aqui é um produto. Então, 16. Raiz quadrada de 16 dá 4.
vezes 49 raiz quadrada, 7, dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5. E isso aqui vai me dar mais ou menos 28.500. Só que eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Mas olhando aqui no gráfico, eu tenho que Q pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, a abscissa é maior do que zero e a ordenada também é maior do que zero. Então, só vai me interessar o valor positivo. Então, eu tenho que x de Q vai ser 28.500. Bom, eu nem preciso partir para ordenada, né? Se quiser, depois vocês podem, né, no caso, só para verificar o valor. Porque o único valor que tem x igual a 28 sobre quinto é a letra A. Então, aqui é o gabarito. Continuando. Um objeto de dimensões desprezíveis, né, preso por um fio inexistente, gira no sentido anti-horário em torno de um ponto O. Esse objeto percorre uma trajetória t, cuja equação é x² mais y² igual a 25. Então aqui, ó, eu já sei que o O, que é o centro dessa circunferência, tem coordenadas 0 e 0. Né? Lembra que a equação da circunferência é x menos a mais y menos b, isso tudo elevado os dois elevado ao quadrado. Então, nesse caso, como aqui eu não tenho valor de A nem de B, o centro da circunferência é 0, 0. E o raio é a raiz quadrada de 25. Então, o raio vale 5. Tá? Agora, ele quer a seguinte situação. Aquilo está girando no sentido anti-horário. Está girando no sentido anti-horário. E ele admite que, num certo instante, o fio vai arrebentar. E esse objeto que se encontra no ponto P, ou seja, quando chega no ponto P, o fio arrebenta. E o ponto P tem coordenadas 4 e 3. A partir desse instante, o objeto segue em direção da reta tangente a T no ponto P. Ele quer a equação dessa reta. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma reta tangente, ó, né, que eu vou chamar de reta T. E aí essa vai ser a trajetória do objeto que está girando ali. Agora, qual é a característica da reta tangente? Ela sempre formar um ângulo de 90 graus. Né? Deixa eu só apagar que ficou ruim. Um ângulo de 90 graus com o raio da circunferência. Então aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Notem o seguinte, um ângulo de 90 graus vai formar o quê? Vai formar uma reta perpendicular à reta que passa pelo ponto O e pelo ponto P. Então, olha só, o que eu preciso então? Eu vou chamar de reta de coeficiente angular S, a da reta que passa pelo ponto P, né, e pelo ponto O. Então aqui eu vou ter x de P, y de P menos y de O, que vale 0, x de P, x de O. Então aqui eu vou ter 3/4. Como eu quero a equação da reta T, que é perpendicular, é menos o inverso da reta S ali, da reta que passa pelo ponto P e pelo ponto O. Então, nesse caso agora, eu vou jogar naquela equação
naquela relação y menos y0 é igual a m que multiplica a y menos y0. Sendo que aqui eu sou obrigado agora, né, como eu quero que essa reta passe pelo ponto P, sou obrigado a usar as coordenadas de P. Então aqui vai ficar y menos 3 é igual a menos 4 terços de x menos 4. 3 passa para lá multiplicando, então 3 vai ficar y menos 3, que vai ser igual a menos 4x menos 4. Puxando para cá, eu tenho que 3y menos 9 é igual a menos 4x mais 16. Jogando todo mundo para o lado de lá, vai ficar 4x menos 16 mais 3y menos 9 igual a 0. Então, a equação vai ser 4x mais 3y menos 20. Desculpa. Menos. Deixa eu apagar aqui. Menos 25, né? Sai. Menos 25 igual a 0. Então, essa é a equação que eu estava procurando, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é achar o coeficiente angular da reta S, que vai dar 3/4, e o da reta perpendicular passando por P, menos 4 terços. E aí, substituindo na equação, a gente acha a equação desejada. Então, essa aqui é a equação da reta T, tá? Próxima e última. Uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes aos centros A e B de 2 municípios. Em seu objeto de construção, utilizou-se o plano cartesiano com coordenadas em quilômetros, em que A 1,2 e B 7,14. Observe o gráfico. Então, determine, utilizando o sistema referencial, a equação da reta suporte que passa pelo trecho retilíneo da ferrovia. Isso aqui é uma equação, uma questão igualzinha do Enem, com relação àquelas câmeras, né? Eu tinha 2 câmeras, eu queria uma terceira equidistante às outras 2. É a mesma coisa. Então eu tenho aqui a reta, né, do trilho do trem que vai passar, e ali eu tenho a distância entre A e B. Elas vão formar um ângulo de 90 graus. Lembra que tem que ser a mediatriz? Tem que ser a mediatriz, né? A mediatriz é a reta perpendicular que passa no ponto médio de um segmento de reta. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar as coordenadas do ponto médio. Então, eu vou ter que vir aqui e achar o valor de m, né? Bom, m vai ser a média entre as coordenadas dos pontos A e B. Então, aqui, ó. Então, eu tenho que m vai ser igual a 7 mais 1, 8, por 2, 4. 14 mais 2, 16, por 2, 8. Então, esse é o ponto onde vai passar a reta perpendicular. Tá? Agora, para que eu possa saber essa equação, eu vou ter que saber primeiro o coeficiente angular que passa por A e B, né, da reta que passa por A e B. Então, aqui vai ser, né, y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. E vai me dar 12 por 6. Então, eu tenho que m de A e B é igual a 2. Como a reta mediatriz é perpendicular, então o coeficiente angular, vou chamar o coeficiente angular de M1,
vai ser menos o inverso da reta que passa por AB. E agora, usando aquela relação, y menos y0 vai ser igual a menos meio, que multiplica x menos x0. E esse x0 e y0 obrigatoriamente tem que ser o ponto médio, né? Porque eu quero que a reta passe pelo ponto M aqui. Então, y menos 8 é igual a menos meio, que multiplica x menos 4. Então, passa para lá multiplicando, vai ficar 2y menos 2 que multiplica y menos 8, menos 1 que multiplica, que é igual a menos 1 que multiplica x menos 4. Então aqui eu vou ter 2y menos 16 é igual a menos x mais 4. Passando para o outro lado, eu vou ter que x menos 4 mais 2y menos 16 é igual a zero. Então eu vou ter que x mais 2y menos 20 é igual a zero. E essa é a equação que eu estava procurando.